1 Tessalonicenses 4:11. Se tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, 1 Tessalonicenses 4:11. Não é é Tessalonicenses. Falei errado. Esse versículo diz assim: procurem viver em paz, e que vos empenheis em viver quietos. A vós mesmos, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Aqui os cristãos de Tessalônica estavam enfrentando uma pressão grande cultural e econômica, né? E Paulo estava ali dando as orientações da verdadeira fé, mostrando que a verdadeira fé ela se manifesta ali na nossa conduta diária. A nossa vida é a expressão do amor de Deus em atitudes, em comportamentos, né? E aí estava ensinando ali como se conduzir diariamente, manifestando a fé em Deus, né? Em Deus. E quando fala assim, procurem viver em paz, tem outras traduções que falam assim, vocês precisam empenhar-se a viver quietos. Empenhe-se para viver quietos. Aqui não está dizendo esse viver quieto, ter uma vida quieta, não é uma vida passiva, omissa. Pelo contrário, é uma vida ativa, uma vida que não é omissa, que não se esconde, não se impõe, mas é uma vida marcada por paz, é uma vida marcada pela paz. Não é ser passivo, é ter uma postura de evitar conflitos, evitar conflitos desnecessários, não conflitos, né? Tem vezes que a gente tem que entrar em conflitos, mas evitar conflitos desnecessários. E aqui está dizendo o seguinte: empenhais em estar quietos, procurem viver em paz. Lá em Romanos 12:18 fala: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, aqui Paulo está orientando aquela igreja de Tessalônica a não se indispor, a não se colocar em assuntos indevidos, a cuidar dos próprios assuntos, a cuidar da vida de cada um. Se cada um cuidar da própria vida, não ficar cuidando da vida alheia, você já vai estar cuidando da vida alheia quando você cuida de si mesmo. Quando você faz tudo que depende de você para ter paz, não entrando em conflitos desnecessários. Aqui fala também, ele continua falando, tratem dos seus próprios assuntos. Você precisa aprender a gerenciar sua própria vida, a gerir sua própria vida. E fala assim, vivam do próprio trabalho, como já dissemos antes. É o trabalho com as próprias mãos. Quando você trabalha, quando você faz o que precisa ser feito, você manifesta a sua fé na prática, não sendo pesado para as pessoas. Aí você fala, mas Fernanda, essa semana mesmo você falou que Paulo era sustentado pelas igrejas. As igrejas sustentavam o ministério de Paulo. Sim, eu disse isso, e realmente as igrejas ajudavam Paulo. Mas se você for ver lá em Atos, cadê, gente? Eu marquei aqui, cadê? Atos 18:3 fala que Paulo era fabricante de tendas. Paulo era fabricante de tendas e trabalhava junto com Priscila e Áquila. Você vai ver Atos 18, de 1 até o 5 ali, você vai ver que Paulo, ele era fabricante de tendas, ele trabalhava com Priscila e Áquila. E se você for em Colossenses, em 2 Tessalonicenses 3, versículo 8 fala assim, trabalhamos dia e noite para não ser pesado para os irmãos. Então, Paulo recebia sim ajuda financeira no ministério dele, que possibilitava ele de ser um apóstolo, um pregador do evangelho. Mas ele trabalhava, fala assim, nós trabalhamos dia e noite, fabricamos tendas. Eu trabalho também com ele, também trabalhava com ensino, porque ele tinha uma cultura muito, muito vasta de conhecimento, né? Então, ele falava, nós trabalhamos dia e noite para não ser pesado para os irmãos. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é uma rotina do dia a dia, que nós precisamos prestar atenção. Quando você olhar esse texto aqui, não pense só na questão do trabalho braçal,
do trabalho ali, que você precisa ir para o seu trabalho, precisa cuidar das suas coisas, precisa viver em paz, não entrar em assuntos desnecessários. Não está falando só para você trabalhar ali naquela questão diária, mas também suas emoções. Porque talvez você é uma pessoa que tem seu trabalho, que tem, ninguém te sustenta, ninguém te ajuda financeiramente, você é totalmente resolvido nessa questão. E sua fé a fé é manifestada na prática, no seu trabalho dessa forma. Você não é pesado para ninguém em questão financeira. Mas existem pessoas extremamente pesadas emocionalmente, que são extremamente necessitadas psicologicamente, emocionalmente, e elas nunca saem do lugar de necessitada para a fonte. Sempre é alguém que precisa ouvir, precisa ser acolhido, precisa ser acalentado, nunca se torna uma fonte. E Paulo estava dizendo aqui de uma conduta diária, de uma rotina diária que os tessalônicos precisavam acordar, que a fé deles precisavam ser colocada em prática, tanto nos assuntos de não se intrometer em questões alheias, na vida dos outros, apontar o dedo, ficar falando mal dos outros, mas olhar, atentar para si mesmo, só não se manter passivo, mas, se possível, quando dependesse, a paz depender da pessoa, ele se manifestava ou se calava, mas era para ficar quieto, observar. Aquele que observa, aquele que se cala, até o tolo se passa por sábio quando se cala. Mas Paulo estava dizendo que a nossa rotina diária é a manifestação, é o resultado também da nossa fé, que nós testemunhamos para as pessoas, não sendo pesado para o nosso irmão. Mas também não é só questão financeira, você pode levar também para aquelas pessoas que não se cuidam. Elas não vão no médico, não fazem terapia, não leem a Bíblia. Elas ficam dependendo dos outros. Que os outros leem a Bíblia para ela, que os outros vão e preguem para ela. Ela nunca se torna uma fonte. Diz que crê em Deus, que crê em Jesus, mas a fé que ela diz que professa, ela nunca se torna fonte. Sempre está ali sendo pesado, sendo peso. E Deus te convida hoje para ser fonte inesgotável de cura, de vida para as pessoas. Ah, Fernanda, mas eu não estou dando conta de mim, vou dar conta dos outros? Pois é, você precisa dar conta de você. Você tem todas as armas para você dar conta de você. E você consegue dar conta de você. Tudo na sua história, Deus permitiu que todas as coisas acontecessem, porque dentro de você tem todas as armas suficientes para colocar a sua fé em movimento, a sua fé em prática. Tem momentos que a gente realmente está fragilizado e precisa de ajuda. Questão financeira. Realmente tem vezes na nossa vida que nós precisamos de uma ajuda, de um suporte. Questão emocional. Às vezes a gente está em situações de luto, situações de perdas, situações de abandono. Naquele momento nós precisamos mesmo de suporte, de uma ajuda, mas existe um trabalho a ser feito que só eu e você podemos fazer. Existe um trabalho a ser construído de cura. Existe uma jornada que ela é só nossa. E se você não se despertar para aquietar seu coração, parar de ficar olhando para tudo quanto é lado e olhar para você e ver o que precisa ser mudado, você vai ficar sempre nesse lugar de necessidade. E Jesus convida você para ter o contato com Ele, com essa fonte inesgotável de vida. E você também se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você deixa de ser alguém necessitado e passa alguém a atender às necessidades. Porque as pessoas, elas podem caminhar com você, sendo suporte, te ajudando, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Mas existe um tempo para isso. Você precisa reagir e começar a trabalhar no que precisa ser trabalhado na sua vida para você não ser pesado para o irmão. Tem gente que fala assim, mas eu recebi ajuda, sim, o pessoal me ajudou e tal, mas hoje ninguém mais liga para mim, porque você já está na hora de assumir sua história e resolver suas questões e seguir sua vida. Porque às vezes você fala assim, fica esperando, mas será que ninguém vai me ajudar? Quando você... Eu aprendi isso, eu tô com 52 anos, e eu tenho aprendido isso
A cada dia eu aprendo uma coisa nova com Deus. Deus é maravilhoso. Às vezes, você olha para todo lado e você não consegue ver ajuda. Você não vê ajuda em lugar nenhum. E ao invés da gente olhar para Deus e falar assim, Deus, eu não estou vendo ninguém. Se você não está vendo ninguém, é porque é algo que depende somente de você. Porque quando você precisar do outro, não se preocupe. Se você estiver conectado com Deus, Ele vai enviar essas pessoas. Só que essas pessoas, elas não vão morar na dor com você, porque nem é para você morar nesse lugar de necessidade. É um lugar de passagem. Se você, nem você é para morar neste lugar de necessidade, de doença, de carência, por que você quer que as pessoas vivam com você nesse lugar? As pessoas têm os problemas delas, têm as lutas delas, têm as questões delas que elas precisam resolver. E Deus levanta pessoas para caminhar conosco um tempo. Nós não podemos ficar dependendo financeiramente nem emocionalmente a vida toda das pessoas. Nós temos que aprender a assumir a responsabilidade dos nossos próprios negócios, das nossas próprias questões. Às vezes nós ficamos tão acostumados a alguém vir e nos estender a mão, que quando essa mão não aparece, a gente para e fica esperando alguém aparecer de novo para nos ajudar. E eu já disse isso aqui em outras lives e vou dizer novamente. Eu não sei qual é o lugar que você está na sua vida, em questões de lutas, de deserto, de necessidade. Mas se nesse momento você está esperando alguém estender a mão para você, mas você não vê nenhuma mão estendida na sua direção, a questão não é o outro. A questão está entre você e Deus. Porque quando você for precisar da ajuda de alguém, se você estiver conectado com Deus, Deus vai enviar as pessoas certas, o network certo, as conexões certas para te ajudar. Mas se você não vê ninguém, não é hora de você lamentar e ficar falando, ninguém liga para mim. O pastor não olha para mim, minha irmã não tá vendo que eu tô precisando, minha filha não tá vendo que eu tô precisando, meu filho, meu marido. E a gente fica jogando a responsabilidade do que a gente precisa fazer na vida dos outros, na mão dos outros. Se você não está vendo mão estendida para você, aquiete seu coração. Você vai ver Deus agir na sua vida com o seu coração calmo. Trabalhe com o que você tem nas mãos. O que você tem na mão hoje? O que sobrou de tudo que te aconteceu? Sabe? Deus não desperdiça nada. Se restou algo aí na sua mão, Deus quer que você aproveite e faça com o que vocês têm nas mãos. O que você não tem na mão, você não tem que se preocupar. Porque Deus não revela todos os passos da nossa vida de uma vez. Mas se eu fizer isso e se acontecer aquilo? Você está preocupado com o que Deus não te revelou ainda. Por que Deus não revela todos os passos? Porque senão a gente não anda. Porque a gente vai ver lá na frente que nós vamos ter outro problema. Então a gente fala, eu vou ficar aqui. Mas também você não cresce. Você não desenvolve. Por isso que Deus revela sempre o próximo passo. Passo a passo. Mas é nossa responsabilidade buscar ter um coração cheio de fé e confiar nos próximos passos que Deus vai colocar no nosso caminho. Mas nós ficamos nos preocupando com assuntos fora da gente. A gente vive indignado com a vida dos outros. Você viu a cantora tal, cantou, não sei no que. Você viu o pastor tal, não sei o que. Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, fica quieto. Aquiete seu coração. Para que você está gastando energia com assuntos desnecessários? Cuida da sua vida, você tem uma vida. Você tem que assumir a responsabilidade dos seus problemas. E muitas vezes nós fugimos dos nossos próprios problemas falando mal dos problemas dos outros, da vida dos outros. Paulo estava dizendo, olha, vocês estão sofrendo uma pressão muito grande, cultural, religiosa, econômica. Se vocês não assumirem a responsabilidade dos problemas de vocês, o problema geral não vai ser resolvido. Mas se cada um olhar para si e assumir a responsabilidade das suas próprias questões, o problema macro vai ser resolvido. Porque cada um vai resolver os seus problemas, cuidar da sua própria vida. Sabe aqui quando ele fala assim, procurem viver em paz. Procurem viver em paz, estáis quietos. Não é ter uma vida passiva, omissa.
É não gastar energias com assuntos desnecessários. Tem tanta coisa na sua vida que você precisa olhar e resolver, e você está procrastinando porque, eu não estou recebendo ajuda, também não vou fazer nada. Se você não está recebendo ajuda de ninguém, se você não está vendo uma mão estendida, é porque é uma questão que está só entre você e Deus. Sabe, você precisa aprender a quietar seu coração. E se colocar, quando precisa se colocar, com graça, com palavras com graça, temperadas com sal. Lá em Colossenses 4:6 fala: seja a vossa palavra sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Quando a gente se aquieta, fica quieto, sem gastar energia com assuntos que não são nossos, desnecessários, esperando ali com graça para falar, nós somos cura de Deus para o mundo. O que é ter a palavra temperada com sal? Uma palavra que você abre a boca para dizer, ela vai levar cura para a pessoa. O que é falar com graça? O que é graça? É falar o que a pessoa não merece ouvir em questões de uma palavra regada de amor, paciência, cuidado. Toda vez que você abrir a sua boca, abra a sua boca e diga palavras com graça. O que fulano merecia ouvir? Umas poucas e boas, mas o que você vai dizer? Palavras com graça. Porque por mais que a pessoa está precisando ouvir algo que mostre, que aponte os erros, que acuse, que fale mal, a sua palavra, você vai abrir a boca, você vai ficar quieto. Cuidar da sua vida, dos seus assuntos. Mas quando você for abrir a boca para falar de alguém, quando você for abrir a boca para falar sobre qualquer assunto, são palavras regadas de graça e sal. Existe uma cura divina quando você abre a boca. Às vezes, a pessoa está falando uma coisa para mim que às vezes eu fico indignada. Estou indignada. Mas enquanto aquela pessoa está falando, eu começo a orar. Eu falo, Senhor, o que eu vou falar? Se eu for falar alguma coisa, eu fico orando aqui, ó. Se é para eu falar alguma coisa, me dê as palavras. Mas se for para eu falar algo de mim, da minha indignação, que vai piorar a situação, eu peço que o Senhor feche a minha boca. Não me dê palavras. Não deixe que eu fale as palavras que são minhas. Sabe, quando você escuta uma fofoca, quando você escuta alguma maledicência, quando você escuta alguém falando, sabe, você vai e indigna junto. E fala mal junto. Isso não é cuidar de si. Você não está cuidando de você não está protegendo suas emoções quando você não aprende a falar com graça, com palavras temperadas com sal. Se depender de você, promova a paz. Promova a paz. Não é cortar a pessoa, que às vezes a pessoa está vindo fazer uma fofoca, às vezes você fala, não quero saber, você corta a pessoa. Aquela pessoa que está te fofocando, que está falando mal de alguém, você precisa ter graça de Deus para com essa pessoa. Você precisa ter uma palavra temperada com sal. Se você também cortar, falar que ela está sendo fofoqueira, ela está vindo com a palavra ruim para você, você fala com graça, sem cortar a pessoa. Sem apontar que ela está sendo fofoqueira, mas com graça, uma palavra temperada com sal, porque aquela pessoa que está trazendo a fofoca também precisa de cura. Porque se ela fosse uma pessoa completamente curada, ela não estaria vindo falar mal de ninguém para você. Mas tanto a pessoa que está vindo falar mal precisa de graça da sua parte, quanto a pessoa que ela está falando mal também precisa de graça da sua parte. Mas a nossa manifestação diante do mundo é simplesmente estar falando mal do cantor tal, também vou falar mal, tá errado. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos apontar, como é que fala? Nós precisamos, não podemos nos calar diante do pecado. Se você ficar quieto, se aquietar na presença de Deus, quando a paz depender de você, você vai promovê-la. Quando a cura depender do que você fala, você vai falar, você vai se posicionar. E tudo que vier da sua boca
Não é algo para validar a fofoca de alguém, não é algo para validar alguém falando mal de alguém, mas é algo que vai trazer cura, tanto para a pessoa que está falando mal, quanto da pessoa que está sendo caluniada. Então, ficar quieto aqui é não entrar em assuntos desnecessários, é promover a paz. Se possível, porque às vezes vai ter momentos em que você vai ter que enfrentar conflitos. Mas você não vai ficar a sua vida inteira guerreando contra pessoas, enfrentando conflitos. Na maioria das vezes, a sua palavra com graça e com sal vai ser suficiente para promover a paz. Deixa as pessoas falarem mal de quem elas quiserem, você fala bem do príncipe da paz. A sua fé, ela promove paz, você é alguém que traz paz, a sua presença é algo desejado pelas pessoas. As pessoas sentem falta quando você não está presente, porque você é alguém que promove a paz. Sabe, as pessoas, elas querem ser validadas nas suas indignações. Quando alguém está muito indignado, com muita raiva ali, desabafando, ela quer ser validada naquela dor. Então, muitas vezes você acha que está sendo muito espiritual quando você corta a pessoa, dizendo que ela está fofocando, dizendo que ela está sendo... Sabe, você pode ser cura de Deus para aquela pessoa que está indignada. Você não precisa invalidar aquele sentimento dela. Mas você pode trazer cura, ser cura de Deus, ali quieto, ouvindo, e se manifestar somente com graça, com uma palavra temperada com sal, onde a pessoa não se sente condenada pelo aquilo que ela está fazendo, mas o Espírito Santo a leva a refletir que ela precisa de cura, que ela está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Por isso ela está falando mal do outro. E o outro não precisa de que alguém fale mal dele, ele precisa de alguém que interceda diante de Deus por ele, porque ele está naquele lugar precisando que alguém tenha fé por ele, para que ele saia daquela condição de necessidade. Porque tanto a pessoa que alguém está falando mal, quanto a pessoa que está falando mal, os dois estão em lugar de necessidade. São pessoas que não estão trabalhando nos próprios negócios, com as próprias coisas. E precisam sair deste lugar para não ser pesado. Quem é você? Você tem sido alguém que tem trabalhado financeiramente, tem sempre necessitado, você sempre precisa que alguém te socorra financeiramente, você nunca consegue ser, como que fala? Independente. É dívida atrás de dívida, você faz uma dívida para saldar outra dívida e se torna pesado para sua família, se torna pesado para os seus irmãos, se torna pesado para a sua igreja. Ou talvez a questão não é financeira, é emocional. Você é alguém que sai de um poço atrás de outro poço, de um buraco atrás de outro buraco. Você nunca consegue sair. Você sempre está precisando. Você nunca se torna fonte, porque você nunca trata das suas próprias feridas. Você sempre está olhando para as mãos das pessoas para ver quem vai poder te fazer companhia nessa dor. E você precisa enfrentar, tratar dos seus próprios negócios, das suas próprias questões. Buscar ajuda, cuidar de você, da sua cabeça, para você não ser pesado para as pessoas. Muitas vezes nós estamos sendo pesados, não é financeiramente, mas emocionalmente. Temos sido pesados. Nós nunca estamos no lugar de fonte, sempre estamos no lugar de necessidade. Então, eu vou ler de novo esse texto. Se você é alguém que está precisando de uma ajuda financeira, você vai ver esse conselho de Paulo para os Tessalônicos neste lugar de trabalhar, de fazer o que está na sua mão para fazer. Mas se a sua questão é emocional, você é alguém que está ferido, machucado, e já faz anos, viu? Já faz 30 anos, faz 20 anos, faz 10 anos, faz 5 anos, faz 3 anos, faz um mês, eu não sei o tamanho e a data da sua dor. Eu vou ler de novo e você olha nessa perspectiva do lugar que você está. Paulo está dizendo, procurem viver em paz. Fiquem quietos. Não entrem, gaste energia com aquilo que não tem necessidade. Trabalhem os seus próprios assuntos. Vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Então, Paulo está dizendo assim, você precisa trabalhar. O seu cotidiano, a sua rotina dos seus dias, elas manifestam a glória de Deus. Onde você precisa, você é ajudado. Mas passa um tempo, você sai desse lugar de necessidade, passa a ser fonte, passa a ajudar pessoas.
E da mesma forma que às vezes você ajuda pessoas, tem um tempo que você não pode, você tem que deixar a pessoa caminhar sozinha. Muitas vezes a gente também que ajuda, que é fonte, você precisa estar conectado com Jesus e o Espírito Santo de Deus para te mostrar qual é a hora que você tem que tirar a mão. Porque quando a gente vai ajudar as pessoas, existe um momento em que você precisa deixar a pessoa resolver os próprios assuntos. Porque senão essa pessoa nunca vai... Tem gente que fala assim, não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então, em algum momento da sua vida, você vai ter que cessar a sua ajuda, para que a pessoa se vira sozinha, aprenda a se virar sozinha. A nossa fé é manifestada na nossa rotina, na nossa luta diária. Essa é a manifestação da nossa fé que nós dizemos que cremos em Cristo. E chega um momento que você tem que pescar sozinho. Tem um momento na nossa vida que nós temos que enfrentar os nossos conflitos, as nossas dores, a nossa solidão. É entre você e Deus. Mas você fica nesse lugar de necessidade até quando? Paulo fala lá, em 2 Tessalonicenses 3:8, que eu disse para vocês, nós trabalhamos dia e noite para não ser pesado pro irmão. Então, cuide dos seus assuntos. Quando é que você vai marcar seu médico? Quando é que você vai nessa consulta? Quando é que você vai fazer uma terapia? Mas crente precisa de terapia? Claro que precisa, gente. Deus usa a medicina, Deus usa os terapeutas, Deus usa tudo para nos dar uma vida mais leve, tornar o nosso caminho mais leve. Tem gente que fala assim que terapia é besteira. Não é, gente. Alguém estudou de fora da nossa bolha para nos ajudar. Às vezes o Espírito Santo usa um terapeuta, um psicólogo, para nos ajudar a enxergar o que a gente não está vendo, que está diante dos nossos olhos. A gente fica apavorado olhando para o lado, olhando para o outro, e está na sua mão que é a questão de resolver. E muitas vezes você não lê a Bíblia, você não busca ajuda, e aí você fica sempre nesse lugar. Então Paulo mandou dizer para você hoje, olha aqui, aquieta seu coração, para de se meter em coisas, gastar energia em assuntos desnecessários. Olha para você está precisando cuidar da trave que está no seu olho. Tira essa trave do seu olho, cuide e trabalhe. Se é financeiramente material, vai trabalhar. Paulo trabalhava dia e noite para não ser pesado para os irmãos. Se a questão é emocional, trabalhe para ser curado das suas emoções, para que você se torne alguém que quando abre a boca, transmite apenas graça e uma palavra temperada com sal. Ou seja, você é alguém que toda vez que abre a boca, você é usado por Deus para curar alguém. Você é fonte, não um poço de necessidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajude a aquietar o nosso coração para não gastarmos energia desnecessárias com assuntos que não nos convém entrarmos e nem ficarmos nos envolvendo. Nos ajude a gastar a nossa vida para sermos leves, para sermos pessoas leves, saudáveis, tanto no nosso corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Nos ajude a trabalharmos tanto no nosso dia a dia, na questão do sustento material, quanto nas nossas emoções, para sermos curados, para sermos fonte de cura para as pessoas, não um poço de necessidade a vida toda. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, na autoridade que o Senhor me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade no Espírito Santo. E eu ministro cura sobre você. Cura sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade de alma. Seja liberto de todas as suas prisões emocionais agora. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.